Meu nome é Albano, fui criado em uma família muçulmana. Minha vida era controlada pelo medo das pessoas ao meu redor, medo do que os outros pensavam de mim, medo de não me conformar, medo do conflito, medo da reprovação de Deus, como eu o entendia no Alcorão, e medo da minha própria salvação. Mas Deus, o Deus da Bíblia, em sua grande misericórdia, transformou minha vida e me libertou do medo por meio de Jesus Cristo. E agora eu o sigo. Por favor, ore comigo para que os muçulmanos de todo o mundo sejam libertos do medo que os domina. Pai misericordioso e amoroso, estamos diante de Ti hoje para interceder pelos milhões de muçulmanos ao redor do mundo que estão consumidos pelo medo. Pai, oramos por aqueles que temem por sua própria segurança, que têm medo de serem atacados, espancados e estuprados. Oramos por aqueles que têm medo do futuro, que têm medo da pobreza e do sofrimento, aqueles que têm medo de casamentos arranjados, Senhor. Oramos por aqueles que têm medo das autoridades, da polícia secreta, do governo. Pai, oramos por aqueles que têm medo dos que estão ao seu redor, que têm medo do que pode acontecer se falarem o que pensam, se apenas se expressarem. Pessoas que têm medo de fofocas e rumores, de não se conformar às expectativas que são colocadas sobre elas. Senhor, oramos por aqueles que têm medo de pedir ajuda e de ficarem vulneráveis às pessoas ao seu redor. Oramos por aqueles que têm medo de fazer perguntas sobre sua fé porque têm medo das consequências. Senhor, oramos por aqueles que têm medo de seus pais, de sua família e da comunidade ao seu redor. Por aqueles que têm medo de rejeição, por pessoas que têm medo de serem deserdadas, por pessoas que têm medo de reprovação ou de decepcionar as pessoas que amam. Oramos, Senhor, por aqueles que têm medo de deixar a fé de sua família e de sua comunidade. Pai, oramos por aqueles que têm medo do mal, que têm medo das trevas e dos poderes demoníacos, por aqueles que têm medo de maldições e doenças, acidentes e infortúnios. Senhor, oramos por aqueles que têm medo da escuridão que vem dentro de si, pessoas que têm medo de que seus próprios pecados sejam revelados aos que estão ao seu redor, de serem descobertos como uma fraude ou como hipócritas. Mas o mais importante, Deus, oramos por aqueles que, por causa do ensinamento islâmico, têm medo de Ti, aqueles que viveram a vida toda com um medo equivocado de seu Criador. Oramos, Senhor, por aqueles que têm medo da Tua rejeição, da Tua reprovação, da Tua condenação, de não estar à altura. Pessoas que têm medo do que acontecerá depois que morrerem, que não têm certeza do que está por vir. Deus, oramos por aqueles que vivem com medo da própria morte. Deus, Tu disseste ao Teu povo repetidamente em Tua palavra, não temas. Jesus, Tu mesmo disseste, não temas, apenas creia. Chegaste perto quando te invoquei, ó Deus. Tu disseste, eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não temas porque estou contigo. Obrigado, Deus, por estar conosco hoje, aquele de nós que se voltaram para Ti e Te seguem. Obrigado por enviar Teu Espírito para viver conosco. Tu nos disseste, Deus, que não nos deste um espírito de escravidão para voltarmos ao medo, mas nos deste um espírito de adoção como filhos pelos quais clamamos, Abba, Pai. Tu não nos deste um espírito de medo, Deus, mas um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Deus, Tu disseste que não há medo no amor, mas que Teu perfeito amor lança fora todo medo. Deus Todo-Poderoso, oramos por libertação dos milhões que estão presos ao medo. Tu disseste que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Assim oramos pelas multidões de muçulmanos, Deus, que eles conheçam a verdade, que Tu os amas, que Tu enviaste Teu Filho para pagar a pena dos pecados deles e que eles podem ser livres. Obrigado pelo Teu amor incondicional, Deus, que lança fora o medo de nossa vida. Pai, eu concordo contigo que eu não estou mais sujeito ao medo, mas sou Teu filho a quem Tu amas. Nós oramos, Deus, hoje para que milhões se voltem a Ti e façam a mesma oração, que eles conheçam o Teu amor e sejam libertos do medo que os mantém em cativeiro. Pedimos isso pelo sangue do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.